Dando sequência ao nosso mês de segurança na nuvem, segurança na AWS, eu vou trazer aqui o guia prático de como você torna a sua AWS, a sua conta, a sua infraestrutura à prova de hacker. Então fica aqui comigo nesse vídeo para que a gente possa entrar mais profundamente nos serviços que você torna a sua infraestrutura à prova de hacker. E aí galerinha, sou Bruno Marangoni, sou especialista, sou arquiteto de cloud de AWS, mas também tenho bastante conhecimento de Azure e eu tô aqui para falar que hoje a gente vai ver um guia definitivo aí como transformar e blindar a sua infraestrutura à prova de hackers, dando sequência ao nosso mês de segurança na nuvem, porque é um tema que está extremamente em alta no ano de 2024 e eu tenho que trazer essa criticidade desse tema para vocês, porque senão eu não estou sendo verdadeiro com vocês, porque o que vai pegar fogo nesse ano no mercado de computação na nuvem são só dois temas basicamente, que por debaixo tem outros temas, que é segurança na nuvem, inteligência artificial e migração, tá? Então, por isso que eu vou trazer muitos desses temas aqui pra gente nos vídeos do YouTube, beleza? Então, continua aqui comigo. Se você quiser, já se inscreve no canal, porque afinal você precisa ter acesso a esses vídeos toda vez que eles são postados, né? Que é importante, são fundamentais aí para o deslanche da sua carreira. E já dê aquele like maroto, não vai cair seu dedo e lá no final do vídeo, se você não gostou do vídeo, você tira o like, tudo bem. Mas já deixa o like aí. Bom, resuminho sobre o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, pessoal. Basicamente a gente vai ver o quarteto mágico. Lembra do quarteto mágico da seleção brasileira? Eu vou falar dos 4 serviços que vão deixar a sua infraestrutura à prova de hacker. Não 100%, logicamente, dá para proteger, mas sempre dá. Mas com esses 4 serviços bem implementados do básico, fazendo arroz com feijão, que é o mais importante quando o assunto é segurança, você vai garantir uma infraestrutura mais à prova de hackers, à prova de invasões na sua infraestrutura, tá? Então a gente vai falar sobre esses 4 serviços aí. Bom, você dormiu no ponto e eu chaveei aqui minha tela, para quê? Porque eu quero te mostrar algumas informações desse blog da Cobalt. Cobalt é uma das maiores empresas aí relacionadas à segurança. E olha só que interessante esses dados aqui, ó. Quantos ataques cibernéticos acontecem por dia? De acordo com a Security Magazine, a gente tem mais de 2.200 ataques por dia, que equivale a um ataque a cada 39 segundos. Cara, isso é insano, insano. Quantas pessoas são hackeadas por ano? 2.200 ataques cibernéticos e equivale a 800 mil ataques por ano. É muita coisa, é ou não é? Coloca aqui nos comentários o que você acha. E como que se prepara para um ataque cibernético? E até a própria pesquisa fala, é uma pergunta muito difícil, sem mais contexto. Mas em linhas gerais, senhas fortes, autenticação 2 fatores, não clicar em links suspeitos, software antivírus, backup. Tá olhando muito mais para o usuário final, né? Mas está esquecendo aqui da infraestrutura. Mas olha que interessante esse dado aqui. Qual será o tamanho do mercado de segurança cibernética em 2024? De acordo com a Mordor Intelligence, a estimativa foi, em 2023, de 182 bilhões de dólares investidos com metodologias de proteção de ataques de cibersegurança. E até 2028 deve ser investido aí mais de 314 bilhões de dólares. Um crescimento de 11,44% nesse período. A gente passou por um mês aqui de vídeos no YouTube só falando de segurança. E a gente está vendo que isso é uma crescente, porque as empresas têm migrado muito para a nuvem e têm negligenciado a proteção na nuvem, abrindo toda a camada de interface com um atacante hacker para sua infraestrutura. E muitas das vezes, quando a empresa usa uma cloud híbrida, o ponto de falha vem da nuvem para dentro do seu data center on-premise. Isso é um perigo. Então, não negligenciem, protejam as suas nuvens, porque
pode ser a porta de entrada para um atacante cibernético. Isso é muito importante, vocês tenham noção. E antes de eu chavear aqui para a gente entrar no conteúdo, eu quero trazer essa afirmação, esse número 6 aqui, ó. O custo médio global de uma violação de dados em 2023 foi de 4,45 milhões de dólares, um aumento de 15% em 3 anos, destacando a crescente carga financeira. Segundo a IBM, não é uma empresa pequena, é uma empresa grande falando isso. Então, olha só o quanto é custoso uma violação de dados da sua empresa. Média de 4,45 milhões de dólares. A gente viu na prática, a gente viu ano passado a loja Renner, a próprio Fleury, grupo Fleury, sofrendo invasão e tendo que pagar, ter um custo tanto de interrupção de serviço quanto custo de multas pesadas que eles tiveram que pagar. Então, falando agora do nosso quarteto mágico de serviços de proteção na nuvem, a gente vai falar de 4 serviços aqui nesse vídeo, principalmente porque a AWS tem vários serviços, são mais de 25 serviços de segurança que eu me lembro agora de cabeça, que podem proteger de alguma forma a sua infraestrutura. Mas os 4 serviços básicos, mínimos, que você tem que ter noção que precisa colocar para rodar são Identity Access Management, o IAM, proteção de políticas de acesso, criação de usuários, grupos e permissões. Depois a gente tem o AWS WAF, Web Application Firewall, o serviço que vai proteger a sua aplicação exposta para a internet contra os ataques mais comuns de internet. Depois, o KMS, o Key Management Service, criptografia. Tudo tem que estar criptografado na nuvem. Tudo deve estar criptografado. Não só na nuvem, mas também tudo que transaciona de entrada no meio do caminho, em trânsito, e também do lado do seu cliente também precisa estar protegido lá. E por último, um serviço de proteção de ataque de negação de serviço, o famoso DDoS com o AWS Shield. São o quarteto mágico que, implementando esses 4, você vai ter uma segurança mais robusta, mais protegida, né? Como eu falei, a chance de ser invadido sem eles é maior, com eles é menor, mas é difícil mitigar 100% do ataque, porque às vezes pode ser um ataque de dentro para fora, pode ser um ataque que aconteça lateralmente, enfim, tem vários cenários de proteção, mas com esses 4 serviços você consegue reduzir a sua camada de ataque. E voltando aqui ao Back to Basics, né? Para quem lembra, eu sempre fazia as lives aqui do YouTube através da lousinha, e eu resolvi trazer ela num contexto de lousa. E para o primeiro serviço aí do nosso quarteto, a gente fala do Identity Access Management. Tradicionalmente, o que o IAM faz, pessoal? A gente aprende ele no modo básico, né? Que é criação de user, criação de grupos, e realmente é só o básico dele, né? Mas ele faz muito mais que isso, ele tem uma importância gigantesca, porque ele faz esses 2 carinhas aqui, a autenticação e a autorização. O que é isso, Bruno? O que é uma autenticação e autorização? Todo o processo de validação de senha, né, ele passa por 2 fases. A primeira fase é a fase de autenticar. O que é autenticar? Eu coloco minha credencial de acesso, vai ser validado se aquele usuário existe, validou, eu ponho minha senha de acesso e é validado se aquela senha é a mesma daquele usuário que pertence a ele. Tudo certo? Eu autentico aquele usuário. Então eu vou lá no painel, tô autenticado. Aí eu passo para um segundo passo, tá? Então a autorização ela é sempre a primeira etapa num processo de autenticação. E aí eu passo para o segundo passo, que é autorização. E a autorização, no seu segundo passo, eu vou ser autorizado com as permissões que eu tenho acesso ao meu ambiente. Então, se eu sou um usuário só de leitura, eu vou ter acesso, vai ser autorizado só permissão de leitura. Se eu sou um usuário que só tem permissão de criar servidores virtuais, eu não posso deletar, vai ser autorizado só essa permissão. Por quê? Porque aqui a gente aplica o princípio de, vou até colocar aqui de outra cor, de list privilege. Que é o privilégio mínimo possível para o seu usuário. Então,
essa é a proteção mínima que você deve fazer. Dar o mínimo de permissão para todo tipo de usuário. Todo tipo de usuário. Acabou. É isso. Tem que seguir assim. Ah, dá trabalho. Muito trabalho. Dá muito trabalho. Quando você começa a escalar o IAM, você vai começar a trabalhar com o que a gente chama de Identity, né? A nova feature, Identity Center, né? Que é o antigo SSO, o antigo SSO. E aí aqui, mesmo nesse painel de gestão de usuários, que ainda pode ser integrado com o AD, o Active Directory On-Premise, para trazer os usuários On-Premise para a nuvem, o SSO ele depende das políticas de permissão do IAM para fazer a autorização das policies dos grupos que vão ser conectados dentro da conta da AWS. Ou seja, por mais que eu coloque uma ferramenta de larga escala para gestão de usuários, eu confio no IAM para a parte de políticas. Então, por isso que eu falo, o IAM é muito negligenciado pelo básico, né, que ele é conhecido, que é a gestão de usuários, só que ele faz muito mais que isso, beleza? E agora a gente vai falar aqui sobre o WAF, o Web Application Firewall, que é um serviço que protege a aplicação exposta para a internet de forma web. Tá? Então, se a sua empresa não usa uma aplicação exposta para a internet, talvez você descarte esse serviço. Mas eu desconheço hoje uma empresa que usa AWS e não tenha pelo menos um serviço que é exposto para a internet. E o que o WAF faz? Ele vai envelopar aqui a sua aplicação com regras que você vai definir. Tem regras gerenciadas, que são regras pré-criadas, e as regras pré-criadas, elas te protegem contra os 10 maiores ataques da OASP, né? Que é uma organização aí que ajuda as empresas a se protegerem, né, de segurança. E aqui os maiores ataques da OASP, a gente está falando de brute force, né? A gente fala aí de ataques de força para quebrar a senha, a gente fala de bot control, então ataques de bot para tentar acessar mesmo. A gente fala de SQL injection, tá? Que é um outro tipo de ataque bem comum no mercado. O que mais que a gente fala? A gente fala de XSS, né? Que é o Cross-Site Scripting, também é uma forma de você tentar entrar e validar dentro do sistema. A gente também fala aqui de malware, né? A gente também consegue proteger contra malware. Enfim, os 10 maiores ataques, no mínimo, são protegidos pelo nosso querido WAF, tá? Então, por isso que ele tem uma suma importância numa proteção dentro da nuvem. Imagina assim, se você não usa um AWS WAF na sua infraestrutura e tem uma aplicação exposta lá na porta 443, que é o mais padrão, ou até na porta 80, que não é recomendado. E aí você está lá exposto. Aí vem lá um fulano e tenta dar um SQL injection na sua página. De verdade, pessoal, hoje qualquer script kid, né, que é o cara que está aprendendo a ser hacker, ele consegue trabalhar com as práticas de SQL injection e provavelmente vai invadir a sua máquina aqui, a sua aplicação. E aí dentro dessa aplicação, se você não preparou bem a parte de segurança de infraestrutura, aí eu estou falando de Security Group, o NACL e por aí vai, ele pode ter acesso, por exemplo, ao banco de dados. Principalmente porque o SQL Injection, ele já, se tiver vulnerável, ele já consegue fazer consultas reversas no seu banco de dados e trazer os resultados na tela para ele. Ele só copia e cola e aí vai vender as informações. Tá? Então, pessoal, entendam a complexidade que é expor uma aplicação web sem a proteção devida, tá? Devida. E aí, imagina, ele conseguiu, e aí você também tem uma VPN, um Direct Connect, seu data center on-premise. Desse acesso indevido, ele consegue acesso à sua infraestrutura on-premise também. Olha o risco, por uma negligência sua. Porque hoje, no dia de hoje, 2024, não proteger uma aplicação web contra os 10 ataques mínimos mais comuns da internet é um vacilo, é um grande vacilo seu. Entrando agora no nosso terceiro serviço do nosso quarteto fantástico, é o KMS, o Key Management Service, que ele é um serviço bem simples, que a gente não tinha no ambiente tradicional, ou raramente usava no ambiente tradicional, por talvez ter uma infraestrutura dessa era custoso,
por vezes nosso time de infraestrutura não tinha conhecimento, por vezes achar que o on-premise estava cercado, estava fechado, era mais seguro. Então a gente dificilmente usava isso no ambiente on-premise. E que basicamente o KMS faz? Num modo tradicional, não vou explicar ele a fundo, né? Mas no modo tradicional ele cria uma key, tá? Uma chave de criptografia para os serviços da AWS. Então, por exemplo, você tem um S3, ele vai ter uma chave padrão para os serviços de S3, e aí é uma chave padrão. Você pode criar chaves customizadas para cada bucket pela criticidade. Então você tem um bucket S3 que é relatórios de investimento que não podem ser públicos, você cria uma chave exclusiva só para aquele bucket. Agora, os que não são sigilosos, críticos, você pode usar a chave padrão do KMS para proteger o bucket. Você quer proteger algum arquivo em específico que está tá depositado ali na AWS, você também pode criar uma chave que a gente chama de CMK, de Customer Managed Key. Ela vai ser uma chave desse tipo CMK dentro do KMS, e aí você usa essa chave para envelopar e criptografar seu arquivo. Então, só quem tem a chave pública aqui vai conseguir descriptografar e validar o arquivo. Logs, né? A gente também precisa, de uma certa forma, se é um log de auditoria, também criptografar os logs. Então, o próprio KMS tem uma chave de log específica pro CloudTrail, por exemplo. Discos EBS, eu coloquei EBC aqui, mas é EBS. Discos EBS também. O EBS tem já uma chave universal aqui para sua conta, para ele criptografar. Machine Learning, né? Machine Learning, aprendizado das máquinas. O que o Machine Learning faz para existir? Ele pega uma massa de dados da sua empresa. Então, o próprio serviço de Machine Learning precisa usar criptografia, porque ele está tratando com dados importantes da sua empresa, sigilosos. E, consequentemente, esses dados geralmente ou estão no S3 ou até no RDS da vida, no Redshift, e aí você também precisa criptografar usando o KMS. E inteligência artificial, então você minerou com Machine Learning, você extraiu dados e agora você quer trabalhar com inteligência artificial, também vai precisar deixar criptografado com o KMS. Então entendam a criticidade do KMS, porque por padrão hoje, nos dias de hoje, a gente deve deixar todo tipo de serviço criptografado com o KMS. Não existe... tem algum serviço que eu não preciso? Não existe isso. Tem algum serviço que eu não preciso? Talvez, por exemplo, se você precisa de performance no S3. Agora, os outros serviços extremamente recomendado. É melhor prática, não é nem recomendado, é melhor prática. Criptografa. Deixa criptografado porque é mais seguro. O seu dado em repouso criptografado. Depois a gente fala de dados em trânsito, que vem do seu cliente, a tua infraestrutura também tem que vir já criptografado, ou criptografar no trânsito, e em boas práticas de aplicações mais críticas, quando um cliente, né, um usuário, uma aplicação externa está mandando um dado crítico para você na AWS, criptografar esse dado também do lado do cliente é fundamental para garantir a segurança. E agora, para a gente finalizar, vamos falar do Shield. O AWS Shield não relaciona com a Marvel, né? Mas o Shield ele tem uma proteção bem clara. Ele só serve para proteger contra ataques de DDoS, Dynamic Denial of Service, ou DDoS também, ou só o DOS que a gente conhece, que nem funciona mais. De verdade, quem faz DOS hoje é só para brincar. DDoS é o cara que derruba aplicações, porque ele é dinâmico. É uma massa de ataques, uma seleção de máquinas zumbis que direcionam requisição de acesso ao serviço de uma vez só, programada, agendada, em ondas, para derrubar a sua aplicação. Então a gente tem aqui o hacker, né? Eu até coloquei aqui o hackerzinho. Ele vai lá e tenta derrubar a sua aplicação. Pô, de 1 para 1, será que ele consegue? Ele consegue através disso, ó, pessoal. Ele tem um monte de máquinas zumbi aqui, vamos colocar que são máquinas, né? Eu quis desenhar. Ele tem uma nuvem de máquinas zumbis por trás dele. E aí,
quando ele direciona o ataque, essa máquina zumbi que vai atacar, né, que vai tentar acessar o serviço. Aqui eu coloquei um serviço web, né, colocar, por exemplo, porta 80, HTTP, e aí todo mundo manda uma requisição ou várias requisições para a porta HTTP da aplicação. E aí inunda a aplicação, que ela não consegue responder, porque ela vai encher de requisição, vai encher a sua CPU, a sua memória, ela não vai ter espaço para responder a quantidade de requisição que está chegando, e aí ela vai ficar offline, ela cai, o servidor desarma, o servidor kernel panic, ou ele fica muito lento e não consegue responder, e aí você derruba o serviço da sua aplicação. Hoje em dia, quem faz muito ataque de DDoS por de trás do pano, né, na Deep Web, enfim, é tudo sobre motivo financeiro, tudo sobre dinheiro, competidor que quer te derrubar. Porque para você ter um hacker que vai usar uma rede zumbi, ele quer dinheiro para fazer isso. Hoje em dia, na Deep Web, tem sites, não precisa mais nem do hacker fazer isso, tem sites que você vai lá, cria sua conta paga e você direciona para derrubar um concorrente, por exemplo. Por isso que a gente fala que o fator de negação de serviço é um fator geralmente de concorrência, geralmente de negócios hoje em dia, porque basicamente ele não vai roubar os seus dados, ele simplesmente tem um objetivo claro, derrubar o serviço web, ou seja, ficar indisponível. Quanto mais indisponível, por exemplo, um Magazine Luiza fora do ar, mais eles têm um prejuízo de faturamento, que eles não estão conseguindo vender. E aí você está criando um processo ali de problemas para a empresa, tá? E aí o Shield ele vem para proteger isso, tá? Justamente ele protege contra esses ataques. A gente tem duas versões, o Shield Standard e o Shield Advanced. O Standard ele já vem por padrão na conta, só que ele protege com os ataques mais iniciantes de negação de serviço. E aí você precisa proteger com o Shield Advanced, que é uma classe do serviço que te protege contra os ataques avançados de negação de serviço, além de ter um time 24/7 dedicado à sua conta ali para monitorar caso tenha algum ataque previsto, algum ataque acontecendo, eles vão agir para mitigar esses ataques. E claro, antes de eu finalizar esse vídeo, eu tenho que trazer aqui, eu não quis falar sobre eles, mas eu preciso relembrar vocês. Tenham configurações no CloudWatch para monitoramento, para ter visibilidade das coisas acontecendo. CloudTrail para auditoria de tudo que rola dentro das suas contas AWS através de chamadas APIs. Que qualquer pessoa que entrou na conta, o que ele fez, precisa ter monitorado e auditado no CloudTrail. E tenha sempre um backup e uma estratégia de disaster recovery para suas aplicações mais críticas, porque se houver uma invasão, você tem que ter medidas de saída, medidas de prevenção, medidas preventivas que vão te ajudar a voltar ao estado original, mesmo com uma certa invasão. Então, não negligencie também esses 3 tópicos para deixar a sua infraestrutura à prova de hackers. Então, para fechar nosso vídeo aqui, pessoal, resumindo tudo, esse é o nosso quarteto mágico mínimo que você deve ter. IAM, para proteção de políticas de usuários, autenticação e autorização. WAF, Web Application Firewall, se tiver aplicação exposta para a internet, obrigatório ter ele aplicado, que ele vai te proteger contra os ataques mais comuns da internet. KMS, criptografia de dados em repouso, fundamental para a utilização dentro das contas da AWS. E o Shield para proteção de ataque de negação de serviço. De novo, o Shield e o WAF são o casal, né? Vamos colocar aqui o Ronaldinho e o Adriano lá na frente. Esse é o casal, ou Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Eles precisam estar sempre juntos. Se tem aplicação web, tem que ter proteção contra a negação de serviço e a Web Application Firewall, os ataques mais comuns. Ah, Bruno, mas não é uma aplicação de vendas, não é uma aplicação... Tudo bem, pode ser que você pode tirar o Shield dessa jogada, mas sempre fique claro qual é o serviço que, em caso de proteção e de negação de serviço, eu vou usar, é o Shield.
Beleza? Então é isso, galerinha. Muito obrigado por assistirem até aqui. Dá aquele like maroto, comenta aqui qual desses 4 serviços mínimos você está usando e que você saiba usar na prática. Porque de repente você pode comentar aqui, Bruno, faz um laboratório de WOF para mim ver como que cria uma regra. E aí a gente vai providenciar esse vídeo para você rapidamente. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @claude.brunomarangoni. Não esquece de dar o like aqui no vídeo. Não esquece de compartilhar esse conteúdo. E olha, se você quer saber mais sobre segurança de forma mais profunda, de forma mais teórica, não perde a chance de você conhecer um pouco sobre a pós-graduação de Cloud Computing com especialização em segurança para nuvem. A gente está iniciando as próximas turmas agora nesse primeiro semestre, em fevereiro. Clica aqui embaixo, vai ter um link, eu vou fazer um webinário lá no dia 5 de fevereiro. É o último webinário para mostrar como que é a pós e como ela vai te ajudar na sua carreira. E as aulas começam dia 17 de fevereiro ao vivo. Então, clica aqui, se inscreve lá e vamos junto, porque eu vou te ajudar a decolar nessa área que está faltando profissionais, que mais falta profissionais na área de Cloud Computing, é profissionais que tenham capacidade de segurança. Fechou? Até mais, valeu!